4h06 pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com essa edição especial do Link Record News e a cobertura especial sobre a posse do novo presidente norte-americano, Donald Trump. Muito bem, aqui no nosso estúdio nós recebemos a Maristela Basso, que é advogada, especialista em direito internacional, e também Nicolas Tingas, é economista-chefe da Acref. Eles vão repercutir conosco agora essa posse de Donald Trump, o primeiro discurso, então, como Donald Trump presidente. Eu começo com Maristela Basso. Maristela, Donald Trump prometeu o fim do terrorismo, mas, ao mesmo tempo, falou que não vai investir nas Forças Armadas dos outros países, ele vai investir nas Forças Armadas dos próprios países e vai focar mais nos Estados Unidos. Há uma incoerência nesse discurso, né? Como ele vai acabar com o terrorismo só investindo nos Estados Unidos? Ele tem um orçamento... Bom, os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do mundo, então um orçamento na defesa dos Estados Unidos é enorme. É bem verdade que esse orçamento pode chegar a 1 trilhão de dólares, então é um orçamento enorme, mas mesmo assim, para as pretensões dos Estados Unidos, ainda poderia o orçamento ser maior. O que ele vai fazer, a gente não sabe. O que ele diz é que vai destruir o Estado Islâmico. Então, essa é uma tarefa hercúlea, né? Não se sabe o que ele vai fazer. Ele criticou muito Obama, dizendo que Obama teria sido fraco, não teria tido a rapidez e a energia necessárias para combater o Estado Islâmico. É bem verdade que Obama teve mesmo uma estratégia menos beligerante do que Bush nas suas duas gestões anteriores. O que ele vai fazer, a gente não sabe. Só se espera que ele vá, com a sua nova equipe, estabelecer uma relação mais estreita com a Rússia, uma relação mais estreita com os países islâmicos e vai atuar na Síria de forma bem mais vivaz do que Obama fez. A relação com a Rússia está mais estreita, né? A relação com os países islâmicos ele vai estreitar, então é daí que vem essa tentativa de acabar com o Estado Islâmico. Será que ele pode mudar de lado? Porque Barack Obama apoiava os rebeldes sírios e a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad. E tendo a Rússia como uma aliada, como ele pretende se aproximar da Rússia, será que os Estados Unidos podem mudar de lado e apoiar o governo de Bashar al-Assad? É bem provável que ele faça isso. Agora, você tocou num ponto muito importante, que é a política externa dele. Ele inaugura uma era nova na diplomacia que nós, do direito internacional, das relações internacionais, da política internacional, não conhecemos, que é a diplomacia do Twitter. Ou seja, ele usa muito o Twitter para expressar as suas opiniões e fez isso, inclusive, agora na pré-posse. Fez durante a campanha e na pré-posse. Agora, como presidente dos Estados Unidos, ele não pode mais fazer isso, porque é extremamente perigoso. Ou seja, qualquer coisa que acontece, ele vai ao Twitter e expressa uma opinião. Ele não pode mais agora, como chefe de Estado, expressar uma opinião sem ouvir o Congresso, o Pentágono e o chefe de Estado. Só interrompendo você um momento, que nós temos agora um pronunciamento do ex-presidente Barack Obama com a tradução de Renato Geraldes. Estavam juntos em cidades pequenas e grandes e decidiram acreditar. Bateram a porta, ligaram para as pessoas, falaram com seus pais, que não sabiam como é que se pronunciava esse nome, né? Barack Obama. Se conheceram e foram a comunidades que nunca tinham cogitado visitar. E conheceram pessoas que, aparentemente, eram completamente diferentes. Não falavam como vocês, não viam os mesmos programas que vocês na televisão, mas quando vocês começavam a conversar, notavam que tinham alguma coisa ali em comum. E as pessoas notaram. E isso tinha uma sensação de esperança.
E como eu já disse antes, não era um otimismo cego que levava todos os americanos a fazer tudo isso. Não era ingenuidade, não era ignorância a todos os desafios que a América e os Estados Unidos enfrentavam. Era a esperança diante da dificuldade e da incerteza. Vocês provaram o poder da fé, o poder da esperança. Eu e a Michelle só estávamos ali representando vocês. Nós fomos o rosto, às vezes a voz, que estava na tela da televisão, quem falava no microfone. Mas o foco não era na gente, o foco era em vocês. E todas as coisas espetaculares que aconteceram nesses últimos 10 anos são de fato um testamento a vocês. Da mesma forma que quando olhamos os nossos serviços militares fantásticos. And our men and women in uniform, the military is not a thing. It's a group of committed patriots willing to sacrifice everything on our behalf. It works only because of the people in it. As cool as the hardware is, and we got cool hardware, as cool as the machines and weapons and esse momento tão difícil de despedida, agora como ex-presidente Donald Trump aproveita antes de seguir Barack Obama, antes de seguir realmente o caminho de suas férias até a Califórnia, ele aproveita para fazer uma menção aos seus apoiadores em Maryland. Ele, com um discurso bastante humilde, mais uma vez lembra aí de quando começou a sua primeira campanha e falou inclusive da dificuldade que ele encontrava nas pessoas, como é que as pessoas pronunciariam o nome dele. E brincando em um tom também que a gente aproveita para destacar, de despedida, de um certo abatimento por deixar ali a nação que ele comandou nos últimos 8 anos. É dessa forma que ele se despede. Ele fala para apoiadores, então o discurso dele é voltado justamente de uma forma de agradecimento. Isso aqui não foi um ponto final, foi apenas uma vírgula. Vamos acompanhar a tradução. E a história contínua da construção dos Estados Unidos. Então, para todos vocês que colocaram coração e a alma de vocês, não só nas nossas campanhas, mas também cuidando dos veteranos de guerra, garantindo que nós íamos deixar um país seguro e um planeta seguro para os nossos filhos. Garantindo que pessoas que trabalhavam tinham a oportunidade de sustentar suas famílias. Para todos vocês que fizeram um trabalho fantástico, excelente, a maior parte sem nenhum apoio, sem nenhuma palavra de agradecimento às vezes. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Eu não poderia estar mais orgulhoso de vocês. Foi o privilégio da minha vida e eu sei que eu falo em nome da Michelle assim também. E nós estamos ansiosos para continuar essa jornada com todos vocês. E eu mal posso esperar para ver o que vocês vão fazer daqui em diante. Mas eu vou estar lado a lado com vocês. Deus os abençoe. Obrigado a todos. E nós conseguimos. Sim, nós podemos. Deus abençoe os Estados Unidos. E com as mesmas palavras, então, que ele tomou posse como presidente dos Estados Unidos, ele aproveita e se despede. Sim, nós podemos.
foram as últimas citações agora de Barack Obama, que se despede do cargo de presidente, mas deixa claro a sua intenção de se manter ainda muito ativo na vida de todos os norte-americanos. Simultaneamente, lá no Capitólio, agora Donald Trump, oficialmente novo presidente dos Estados Unidos, aproveita para assinar as primeiras ordens presidenciais. Assinaturas, então, de Trump nesses documentos. Ele que está ali ao lado das crianças de sua família. E agora sim, um semblante mais Trump, como nós conhecemos, mais solto. E simpático, por que não, né? Agora sim, ele realmente parece estar um pouco mais aliviado, passado aquele momento do discurso, do juramento, momentos de muita expectativa. Para cada assinatura de documento, ele usa uma caneta. Ali do lado tem um estojo com as canetas e em cada documento é uma caneta diferente, que também é uma tradição nos Estados Unidos. Aquela garotinha, claro, como toda criança, aproveita o momento para matar a curiosidade, mexer ali nas canetinhas, olha lá. Ela parece que foi repreendida agora. E a cada caneta que ele usa, ele entrega para um aliado, algum assessor político. Mais uma medida protocolar, lembrando que também estão ali presentes Mike Pence, seu vice, ao lado da esposa Karen Pence. Todos ali nesse momento que antecede o almoço promovido pelo Congresso, onde mais homenagens, apresentações musicais, leituras religiosas devem ser proferidas e mostradas. É um momento que deve se estender até às 5h30 da tarde, onde então Donald Trump e o vice devem passar por uma revista militar para seguirem então para o tão aguardado desfile até a Casa Branca. Atrás de Donald Trump estão os familiares dele. Nós vemos a primeira-dama Melania Trump, o filho deste casamento de Donald Trump, e atrás a filha mais velha, Ivanka Trump, com o neto no colo, o neto de Donald Trump, que foi nomeado assessor. Qual vai ser o papel dele no casamento? Nesse caso, ter Donald Trump como sogro. O genro dele seria o filho que ele tem, o genro e filho, porque ele tem muita admiração, muito carinho, muita confiança por esse rapaz, que é mesmo um talento nos negócios e se mostrou durante essa vida familiar um verdadeiro filho dele. Os filhos homens de Donald Trump, Trump Jr. e Eric Trump, eles serão os responsáveis por administrar os negócios de Donald Trump. Os cassinos, os hotéis, os campos de golfe ficarão então sob responsabilidade dos dois filhos homens de Donald Trump. Ivanka Trump, que é a filha de Donald Trump, a filha mais velha, que é a esposa do assessor da Casa Branca, não vai ocupar nenhum cargo nas empresas da família, justamente por conta do cargo do marido na Casa Branca. Porque ela vai ficar com a primeira filha, vai ser, na verdade, a primeira dama, porque a mãe, a esposa dele, não, a mãe, a Melania, vai ficar ainda na antiga residência, porque o filho ainda cursa a escola, então ela optou em ficar na antiga residência e a filha dele vai ocupar o espaço de primeira-dama até que ela se desencumba, Melania, das funções na antiga residência. E são muito apegados mesmo, essa filha, esse genro, a esse pai, então ele vai acompanhado
dessa forma inusitada vai ser a vida dele inicialmente na Casa Branca. E o que a gente percebe é que, apesar dos 3 casamentos, a relação entre os filhos é bastante próxima. A gente percebe ali a netinha de Trump no colo da Ivanka, brincando com o filho, o Barron Trump, que é filho justamente desse casamento atual. Então, é uma relação bastante próxima ali, todos os filhos muito ligados ao pai. E esse é o primeiro momento de descontração flagrado por Barron Trump em todos os momentos ali de cabeça Ele, baixa. apesar de ser essa figura assim um pouco bufa, né? Ele é um excelente pai, pelo que relatam, e tem uma proximidade, os filhos são muito bem educados, ele os preparou para a vida muito bem e parece que mantém uma relação muito saudável no âmbito da família, pelo que se vê externamente, né? No ninho familiar sempre é outra coisa. Maristela, agora para quem nunca viu Donald Trump e hoje teve o primeiro contato, por exemplo, nesse discurso de posse, ele passou realmente uma imagem, ainda que não humilde, mas um tom mais ameno. Uma postura muito diferente do que poderia se esperar nesse momento dele, não? Sim, ele se surpreendeu. Ele é um homem absolutamente surpreendente, um homem brilhante, um homem inteligente, narcisista. Então, ele está sempre se reinventando, se reapurando e se preparou para a posse e está aí, fez um discurso bastante palatável, deve surpreender, né? Deve surpreender agora nos primeiros dias e com esse time que ele preparou de empresários, né? Um time de um ministério de gente empresarial que vem da iniciativa privada, ele provavelmente surpreenda para o bem. Enquanto nós estamos pessimistas, ele provavelmente vai surpreender para o bem. O discurso dele foi um discurso que promete que ele surpreende para o bem. Agora, é um discurso que a gente viu aqui também no Brasil. O prefeito de São Paulo, João Dória, pregou o discurso de não político, sim empresário, gestor, que é também a mesma coisa que Donald Trump também fez durante a campanha. Essa questão do não político, todos nós somos políticos, porque respirar é um ato político. É que existe uma diferença entre político e partidário, né? E partidarismo. Então, o que eles querem dizer, tanto o prefeito João Dória como que é muito diferente do Trump, olha, nós não somos partidários, mas nós somos empresários e vamos ter uma experiência na política, num cargo público e vamos trazer para a missão pública, para o bem público, a nossa gestão empresarial, a nossa gestão, a nossa experiência privada. Mas não quer dizer que nós não temos uma visão para o bem público, para o interesse público e não temos sim um olhar de político, mas não daquele político partidário, daquele político da velha democracia, da velha política. Mas são muito diferentes. O que ele vai surpreender o Trump é mostrando uma outra política. Qual? Aquela política que nós queremos ver, aquela política de olhar para o bem público, o interesse público, daquela política que é do não compromisso com a corrupção, com o conchavo, né, com a captura com os antigos valores dos antigos partidos. Então, o que nós vamos ver é uma política, aquela que a gente quer, aquela que tem a mão da iniciativa privada, daquela que funciona. É essa que a gente quer, não aquela antiga. Foi um ponto, inclusive, que ele reforçou no seu discurso de posse, dizendo que não importa o partido, o que importa realmente é o poder do povo, se é o povo realmente que consegue conduzir aquele governo, aí sim ele é legítimo e deve ser respeitado. Até o Obama pegou isso e lhe calou fundo, tanto que no discursinho dele ali, ele disse, olha, eu e a Michelle, nós sempre representamos vocês, nós sempre estivemos representando, porque o Trump, no discurso dele, cutucou, dizendo, olha, acabou, não são mais os partidos aqui, ninguém representa, o partido não representa mais vocês, quem representa agora sou eu, ou seja, o povo que voltou a tomar o poder. Isso foi uma pegada muito forte e foi muito importante, e calou fundo no Obama, que ele veio e disse, olha, eu e a Michelle sempre representamos vocês. E aí o discurso de Obama vem dizendo, olha, eu e a Michelle,
a nossa saída não foi um ponto, foi uma vírgula. Então, ele deixou várias mensagens de que nós vamos voltar, né? Exatamente, a gente queria repercutir exatamente esse discurso do já ex-presidente Barack Obama, o primeiro discurso dele como ex-presidente, em que ele se mostra que ali é uma vírgula, né? Não é um ponto final na história política dele e de Michelle Obama, ele que vai voltar a morar em Washington depois desse período de férias e promete ser um político ativo, mais ativo do que os ex-presidentes que estão presentes aí na cerimônia, como Bill Clinton e George Bush. Pois é, mais até do que a própria Hillary, que saiu de uma campanha e poderia dizer, olha, eu continuo, né? Não entreguei ainda as minhas chuteiras, as minhas sapatilhas, né? De balé, continuo aí. Parece que houve aí já uma combinação numa agenda secreta de que sai Hillary da linha de frente e começa a ser projetada uma Michelle. Por quê? Porque se toda a crítica era de que Hillary Clinton não era suficientemente simpática, suficientemente carismática, que todo aquele background que ela tem não é suficiente, então vamos buscar essa simpatia, essa graça, esse contato com o público da figura de Michelle. Michelle tem isso. Então vamos começar a prepará-la para, né? Então, os próximos 10 anos, que são os 10 anos, talvez dois mandatos de Trump, serão importantes para preparar essa nova figura. Então, foram discursos importantes hoje. Bom, Maristela, daqui a pouco a gente volta então com essa análise, Nicolás também, que nos acompanha aqui. A gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes, então, com mais cobertura especial nesse Link Record News com a posse de Donald Trump. Até já. Quatro horas e 32 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News, edição especial posse de Donald Trump, está de volta. Donald Trump é oficialmente presidente dos Estados Unidos e ele fez o primeiro discurso durante a cerimônia de posse. Ele disse que o país não vai mais aceitar políticos que só falam e não agem, que chegou a hora da ação. Trump afirmou que um novo orgulho nacional vai curar as divisões do país. Ele disse que não vai falhar e que os Estados Unidos vão prosperar de novo. Trump falou que os americanos não vão mais ser ignorados e que sua voz, suas esperanças e seus sonhos vão definir o destino americano. Ele encerrou com a frase: juntos vamos fazer a América grande novamente. Justamente para repercutir essa fala de Trump tão marcante, nós temos aqui a presença de entrevistados. Ao meu lado, então, o Nicolás Tingas, que nos ajuda a entender melhor um ponto do discurso de Trump, onde ele disse que quer tirar as pessoas dos programas sociais e fazer com que elas voltem aos empregos. Quanto tempo para o Trump conseguir algo realmente eficaz nessa área, Nicola? Olha, pode não demorar muito, não. O Trump pretende cortar impostos. Ele falou na campanha de 4,4 trilhões de dólares de corte de impostos. Uma entidade em Washington, que é um centro de políticas tributárias, está calculando que em 10 anos ele reduz 6,2 trilhões de dólares de impostos. Quer dizer, ele vai dar renda com a redução de impostos. Ele falou esses dias também de reduzir os impostos para a classe média e também para as empresas. E, ao mesmo tempo, o programa prevê investimento de 1 trilhão de dólares em infraestrutura, Nicola, o que significa que ele vai alavancar a renda e vai dar emprego antes que o esperado. Só interrompendo um pouquinho a sua fala, nós mostramos agora, então, o registro, aí, o último aceno, realmente, de Barack Obama, que entrou nessa aeronave. Então, agora ele segue para as merecidas férias na Califórnia, Palm Springs, ao lado de Michelle Obama. E, simultaneamente, no Capitólio, a movimentação segue com o início do tão esperado almoço promovido pelo Congresso. Mais cedo, então, Donald Trump assinou os seus primeiras ordens presidenciais. Cada ordem foi assinada com uma caneta diferente, também respeitando todo o protocolo da ocasião. Agora o salão cheio, com os convidados para esse momento. Esse almoço que deve se estender
até às 5h30 da tarde, ou seja, por mais 1h30 é o tempo limite para que termine, então, o almoço, haja uma revista militar e aí, então, o aguardado desfile até a Casa Branca aconteça. Agora, Donald Trump. Das coisas aqui no Brasil, que sempre acabam acontecendo com um certo atraso, a gente tem notado que o protocolo é seguido à risca lá nos Estados Unidos. A cerimônia começou realmente às 2h30 da tarde e o jantar agora às 4h35 da tarde. O almoço, que a gente já está aqui no horário mais avançado, nós já almoçamos, né? Então, é o almoço nos Estados Unidos que está 3 horas atrás do horário de Brasília. Nesse momento, então, bastante aplaudido, Donald Trump cumprimenta mais pessoas. Agora, Hillary, olha só, momento que ele aperta as mãos de Hillary bastante forte, ali no cumprimento bastante forte. Hillary que está presente na condição de ex-primeira-dama ao lado do ex-presidente Bill Clinton. Como toda formalidade, toda cerimônia, há muitos protocolos, outras apresentações, leituras religiosas devem ser realizadas também. Nesse momento histórico para toda a nação norte-americana. Agora, Maristela, a gente vê ali a Hillary Clinton, perdeu a eleição e agora tem que estar ali obrigada, com uma forma protocolar, acompanhando o marido para ver o adversário sendo empossado como presidente. Se ela está ali como acompanhando o Bill ou se ela está ali na condição de senadora, né? Porque ela perdeu as eleições, mas ela ainda é senadora dos Estados Unidos, senadora dos Estados Unidos, senadora por Nova York. E vamos lembrar que ela foi eleita senadora. Primeira mulher senadora por Nova York, uma eleição dificílima, porque Nova York é um reduto bastante machista, e ela foi reeleita também, numa reeleição com muitos votos. Então, ela está ali com a cabeça bem erguida. Primeiro, ela foi uma primeira-dama exemplar, foi eleita e reeleita senadora dos Estados Unidos e ela foi eleita pela presidente dos Estados Unidos pelo voto popular. Vamos lembrar que ela teve quase 4 milhões de votos a mais. Ela só perdeu por esse estranho mecanismo de eleição nos Estados Unidos, que é o que é, pelo colégio eleitoral. Mas eu acredito que ela está ali com a cabeça bem erguida e recebeu um aperto de mão bem apertado, né? Nessa nova fase do presidente Trump agora de treino é treino, jogo é jogo. A gente segue acompanhando, então, agora com tradução do Renato Geraldes, esse momento que antecede o almoço promovido pelo Congresso. Renato Geraldes é o nosso tradutor. Quando Miss Parks morreu, em 2005, uma das poucas pessoas que nunca teve nenhum cargo público ou serviu no exército, mas que recebeu aqui uma honra na rotunda da Capitólio. E Norman Borlaug, líder da Revolução Verde. Isso também tinha a ver com seus grandes esforços de alimentar as pessoas e na produção de alimentos. Ele também foi um grande líder neste setor. Também falou ontem sobre o que deve acontecer agora com a demanda por alimentos deve dobrar até 2035. Beryl também foi uma inspiração para uma geração e também veio aqui para o Hall das Estátuas. E Thomas Edison, de Ohio, que descobriu mais do que 10 mil formas, não só de inventar a lâmpada, mas ele descobriu muitas outras coisas. A pintura aqui no centro da sala é de George Curley, de Missouri. Ele fez três séries de pinturas. Uma foi Thames falando, outra, aqui que nós podemos ver é o veredito do povo. Às vezes,
A pintura era feita vários dias depois da eleição, antes dos resultados serem anunciados. Aqui temos pessoas de todas as camadas sociais, pessoas que estão confusas, pessoas que estão animadas, outras pessoas tentando entender o que aconteceu e outras tentando entender o que vai acontecer. Todas estão aqui exibidas nessa pintura, que foi feita ao mesmo tempo em que nessa sala aconteciam uns debates de menor sucesso da história do nosso país. E acabamos pagando o preço por soluções que nós não encontramos. Eu, quando era parte do Congresso, tinha na minha sala, mas agora está aqui nessa sala no Capitólio. E eu não sei se o pessoal aqui saberia quem é. Eu acho que ninguém sabe e ninguém sabe desde 1930. Talvez já estivesse no Capitólio há mais de 100 anos, até alguém começasse a perguntar quem é que foi que fez essa coisa. A gente precisa lembrar que o que nós fazemos aqui é muito mais importante de quem nós somos. É uma grande oportunidade. E é um grande dia. E eu peço a Barry Black, do Senado, que vem aqui para fazer uma oração. Let us pray. Oremos. Eternal Lord God, our refuge and Deus strength, eterno, que nos dá força. that we have nothing to fear. Nós não temos nada a We temer. can stand fearlessly Podemos during ficar this season of destemidos peaceful transition, durante essa transição, because we know porque nós sabemos your providence will que as suas prevail. providências prevalecerão. Lord, we're grateful for this Senhor, inaugural luncheon temos a gratidão por esse almoço de posse e pelas suas providências que trouxeram o presidente Donald J. Trump a esse momento que é um marco na história. Nós temos de orar por líderes no governo. Então nós oramos pelo nosso novo presidente. Senhor, por favor, traga sucesso aos seus esforços. Leve-o ao destino que pelo Senhor foi escolhido. Que ele, a sua família e os membros do seu gabinete sejam protegidos pela sua proteção divina. Que o presidente Trump busque sua sabedoria, justiça e graça, liderando com a vossa força, de forma que todos que foram esquecidos possam ser lembrados. E aqueles que deixam um legado de grandeza, eles devem se esforçar para serem servos de todos. Senhor, por favor, inspire nosso presidente para que ele possa fazer seus deveres com tamanha reverência ao Senhor, de forma que o seu cargo brilhe como o sol numa manhã sem nuvens, ou como um arco-íris depois de uma tempestade, ou como o cantar dos pássaros no amanhecer. Oremos. E oramos em seu nome soberano. Amém. Agora serviremos o almoço. Bom, 4h45 pelo horário brasileiro de verão. Seguimos aí acompanhando as cerimônias da posse
do novo presidente Donald Trump. Donald Trump que já fez o seu discurso oficial como presidente no cargo. E agora, então, a cerimônia do almoço. Um almoço promovido pelo Congresso, que teve início neste momento. Os pratos vão começar a ser servidos e a gente aproveita esse momento todo para repercutir justamente sobre o que esperar daqui para frente do novo governante da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. Então, aqui ao meu lado eu tenho Nicola Tingas, economista-chefe da ACREF, que estava falando mais cedo sobre a perspectiva de Donald Trump, principalmente com relação à geração de empregos, né, Nicola? Exatamente. Donald Trump pretende criar 25 milhões de empregos e, para isso, ele precisa correr. Então, ele vai realmente cortar muitos impostos de empresas e da classe média. Ele vai fazer um projeto de investimento enorme de $1 trilhão, financiado com orçamento e financiado também com investimentos de fora. Ele vai buscar parcerias para tudo isso. E a ideia é essa, é gerar emprego mesmo. Por quê? Porque está feito um projeto de poder. Ele já registrou a marca para a campanha presidencial. Para uma reeleição. Para a reeleição. Bom, uma vez que ele tenha registrado essa marca, nós, brasileiros, nos perguntamos quais devem ser os reflexos, principalmente na área econômica, que nós devemos sofrer com a eleição de Donald Trump. O que você pode nos adiantar, Nicola? Olha, eu acho que há, de certa forma, um certo consenso entre analistas locais e internacionais que o efeito Trump das mudanças dele para nós é muito baixo, né? Ele só vai nos afetar realmente se ele entrar numa guerra com a China muito forte e a China realmente tiver problemas com protecionismo, com uma série de medidas, e ela tiver um problema de comércio global. Com isso, a China pode importar menos commodities, que a gente está atrelado, commodities minerais e agrícolas, e com isso a gente perde um pouco por esse lado. Nós não perderíamos muito no fluxo de capital, porque a nossa agenda hoje, até nessas reuniões em Davos, no Fórum Econômico Mundial, foi saudada como positiva. E o Brasil, estão todos esperando lá fora, andar na parte fiscal, retomar crescimento para pôr dinheiro aqui. Tanto é que agora a gente tem um dólar aí a 3,20, exatamente porque o capital está aqui. Então, eu diria assim, se a gente, depende muito de nós. Se nós fizermos bem a nossa lição de casa, a gente pode até tirar proveito dessa fase de crescimento do Trump. Agora, Nicola, uma coisa que levanta uma dúvida em relação à política de Trump, ele prometeu manter empregos nos Estados Unidos e com isso ele já conseguiu o efeito que uma das montadoras da Ford, que iria abrir uma planta no México, cancelou para abrir essa planta nos Estados Unidos. O Brasil tem muito forte esse setor das montadoras, inclusive montadoras americanas. Existe o risco, a gente vive uma crise, a gente vive com mais de 10 milhões de desempregados no país, existe o risco então dessas montadoras pararem esses investimentos aqui no Brasil e voltarem a investir nos Estados Unidos, como aconteceu nesse exemplo do México? Olha, as montadoras aqui, elas já fizeram um forte ajuste, já desempregaram muito, já estão com excesso de capacidade. Então, nesse momento, se elas fossem fazer algum investimento, seria muito mais tecnológico, né? E eu não vejo isso acontecendo, quer dizer, são algumas coisas muito específicas. Eu acho que não tem grande mudança aqui, por uma razão simples. A fórmula do Trump de relação comercial é saldo zero, importação e exportação. E o Brasil é mais importador dos Estados Unidos do que exportador para os Estados Unidos. E o valor da nossa balança é em torno de 10, 11%. Quer dizer, não é tão significativo e a gente está com eles a favor e não contra eles. As montadoras que estão sendo questionadas é porque fazem investimentos pesados no México. E, de certa forma, isso realmente transfere emprego para lá, porque o que a gente sabe, né, há muito tempo já, que dentro do acordo do NAFTA, do México e Canadá, você tem lá as maquiladoras, né, que, na verdade, elas pegam as peças, usam a mão de obra mais barata local e montam. Então, o que o Trump quer é esta mão de obra que está de montadora lá que vai para os Estados Unidos. Então, é muito mais, vamos dizer, um jogo que já está no perímetro dele do que aqui. Aqui a gente tem uma relação neutra e aparentemente, eu acho difícil a gente ter um grande efeito. Pode ter algum, mas o que ele vai pedir para a Chevrolet sair daqui? A Chevrolet já está aqui há décadas e ela já amortizou todo o dinheiro que pôs. E já teve lucro e já remete para fora.
O que as montadoras estão fazendo muitas vezes é não remeter, transferir lucro e estão deixando aqui para custear capital, que é mais barato. Mas é isso. Então, eu não vejo assim, e eu acho que, como eu disse antes, muitos analistas não veem um grande efeito, a não ser que mexer muito com China, mexer muito com o dólar, mas o dólar já está muito forte e agora os juros americanos podem subir. O Kennedy Rogoff, um economista que foi economista-chefe da FMI, disse, olha, eu acho que não sobe 3 vezes, sobe 4, mas mesmo subindo 4, vai subir 1%. Então, a gente tem capacidade de absorver até isso. Eu acho que os efeitos aqui são realmente secundários. Muito bem, Maristela. Por tudo o que aconteceu até esse momento, ainda falta o desfile, a comemoração, o baile, revista militar e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que é um Trump muito objetivo, desde o primeiro momento, desde da caminhada dele ali dentro do Capitólio, o discurso bem sintetizado, a assinatura de decretos com uma certa voracidade, uma certa pressa e também a economia de alguns pontos dessa cerimônia. Ele pediu para que tudo fosse bem enxuto porque ele quer ir logo ao ponto, ao trabalho. Até então, com as atitudes que ele teve, ele consegue imprimir essa marca Trump e mostrar realmente que a nação agora norte-americana pode aguardar um Trump empreendedor à frente do governo? Sem dúvida, ele é um empreendedor, né? Ele tem essa gestão empresarial privada que ele vai imprimir no seu governo e as secretarias, todos os departamentos que lá se equiparam aos nossos ministérios, ele trouxe gente, com alguma exceção, ele trouxe gente do empresariado. Então, essa vai ser a grande característica do seu governo e das secretarias, dos departamentos. Então, ele quer começar a trabalhar e mostrar resultado o quanto antes. Isso vai ser do início ao fim. Com relação ao nome dos secretários, ontem, no jeito Trump de ser, ele disse que os nomes que ele acabou indicando são os de QI mais elevados que os Estados Unidos poderiam ter. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe hoje um Trump mais manso, equilibrado, nessa cerimônia de posse, a todo momento ele é muito reativo e quer reforçar sempre aquela postura de sou o melhor, né? É bem provável. Bom, quando ele montou o seu gabinete, a gente sempre monta com aquilo que a gente tem de melhor. Então, ele olhou para a sociedade, bom, quem é que eu posso trazer que eu considero de QI mais elevado? Então, é provável que sim, ele trouxe os empresários mais bem-sucedidos, né? Então, é provável que sejam aqueles de QI no seu campo de ação, de QI mais alto. Vamos esperar que sim, porque a América crescendo, ela importa mais, ela exporta mais, crescemos todos, o mundo fica melhor. Bom, além das dificuldades econômicas que ele tem aí realmente para derrubar esses obstáculos todos, até trazer mais investimentos e também empregos para os norte-americanos, quais são os principais desafios que Trump deve ter pela frente no futuro imediato? Ele tem muitos, né? Ele vai primeiro ter que reunir a América de novo, porque com esse 52% de desaprovação, significa que existe 50, né, 48% que ele vai ter que reaproximar. Primeiro, ele vai ter que unificar essa América, porque pelo voto popular ele não foi eleito. Então, ele vai ter que conversar com essa América que não o elegeu. Então, isso já é, por si só, bastante difícil. Então, essa reunificação da América, essa conversa novamente com os imigrantes, quer dizer, mostrar que ele agora é um Trump paz e amor, né? Que foi o que ele mostrou, um Trump da união, um Trump da solidariedade, um Trump não mais contra, o nosso sangue de todos nós é vermelho, falou de Deus, quer dizer, esse vai ser o maior desafio dele, mostrar que ele pode ser mais simpático do que ele foi durante a campanha e reunificar, trazer todos para junto dele em prol dessa América maior. Agora, nós tivemos, como você mencionou antes, a ausência de 60 congressistas democratas dessa posse de Donald Trump. Isso é significativo? Será que aquela trégua famosa nos governos de 100 dias... ela não vai existir no governo Trump? Vai depender muito dele, vai depender de quanto ele vai desenvolver essa diplomacia, que eu dizia antes, a gente foi interrompido por uma das fases do protocolo da presidência. Essa diplomacia dele do Twitter, tanto na perspectiva interna, doméstica, com relação aos políticos, quanto no que diz respeito à perspectiva internacional, ele vai ter que trabalhar.
né? Até essa adicção, né? Esse vício que a gente tem da rede social, tudo a gente põe uma mensagem, a gente replica, a gente responde, a gente põe a fotografia. Ele vai ter que trabalhar isso, porque isso é muito perigoso agora na condição de presidente. Vai ter que se segurar. Ele vai ter que se segurar. Muitíssimo. Então vai depender muito a sua resposta, vai depender muito de como ele vai conversar com esses congressistas, porque agora chegou a hora dele sentar com esses dissidentes, porque naquela época lá do Nixon, como eu dizia, os que não compareceram, os que se revoltaram e não foram, foi por causa da guerra do Vietnã. Agora não se justifica, né? Por falar em dissidentes, a gente segue acompanhando nessa cobertura especial agora imagens ao vivo dos protestos que estão espalhados em diversas partes aí de Washington. Olha só, agora bombas de efeito moral foram disparadas pelos policiais que formam um verdadeiro cordão humano com escudos para combater a ação desses manifestantes. Então, muita atenção agora em Washington também. Enquanto o almoço acontece com Donald Trump no Congresso, várias são as manifestações por questões diversas, incluindo a imigração, a questão da imigração e outros pontos também bastante polêmicos que causam discordância da política de Donald Trump. A população se manifesta, houve inclusive já muitas detenções, há relato de feridos e olha só, os manifestantes seguem com pedaços, parece que de cimento ou concreto, pedras. Pedaços de calçada, esses manifestantes que estão mascarados, estão com o rosto encoberto e atiram essas pedras contra o cordão de isolamento da polícia norte-americana, que revida com essas bombas de efeito moral. Esse protesto está acontecendo em Washington. E numa proximidade bastante pequena, a cerca de 7 quarteirões de onde deve passar o desfile logo mais, com a presença de Donald Trump. A 7 quarteirões, então, da área isolada, nesse momento é registrada essa manifestação. Numa atitude bastante semelhante à que nós temos aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil, a atitude dos Black Blocs, que são aquelas pessoas mascaradas que utilizam realmente algo, uma vestimenta, uma camiseta ou um lenço no rosto para não ser identificada. Essas pessoas acabam promovendo atitudes de vandalismo, como, por exemplo, depredando o patrimônio público. Aí eles pegaram essas pedras e buscam esses pedaços de tijolo ou enfim, possam servir como armas. Olha só, pedras sendo arremessadas ali contra o cordão dos policiais e atitude que é revidada com bombas de efeito moral e, em casos mais extremos, com detenções também. Maristela, seria possível a gente fazer alguma comparação? Claro, guardadas as devidas proporções, a economia dos Estados Unidos está bem melhor que a economia brasileira, isso sem sombra de dúvida, mas quando a presidente Dilma Rousseff foi reeleita, o país também estava muito dividido em relação a ela ocupar o cargo novamente, como acontece com o Trump. Por isso que vai agora o caráter político, né? Sem ser partidário, sem olharmos para o lado pejorativo da expressão político. Agora, o Trump, nessa nova versão dele, Paz e Amor, ele vai precisar negociar com a população de forma muito humilde, né? E aí vem, sim, a importância do empresário, do empreendedor, do gestor ser também político para pedir um voto de confiança à população. Olha, você me dá um voto de confiança, confia, vamos ver os meus 100 primeiros dias, me dá um voto de confiança, volta para casa. E os políticos também, os 60 que não compareceram, vamos lá, me dê 100 dias, vamos negociar, vamos conversar, vai ao Congresso com humildade, o que a nossa ex-presidente Dilma não fazia, né? Com humildade, cada um na sua casa. A gente viu agora o Trump dentro do Capitólio, primeiro ato, almoçar dentro do Capitólio, dentro do Congresso, porque o poder legislativo é o mais importante poder de uma república. Querendo ou não, o primeiro ato do presidente dos Estados Unidos é almoço dentro do Capitólio. E ele lá com a sua cabeça bem baixa ali, né, prestando homenagem e solidariedade ao órgão mais importante. Então, esse gesto, sim, é importante, essa conotação do político com P maiúsculo, do político no sentido máximo de negociar agora, e o Trump vai fazer isso, faltou para nós no passado.
na perspectiva da presidente Dilma. E vamos ver se o Trump consegue prestar atenção. Parece que pelo discurso dele ele vai prestar atenção nisso, para negociar tanto com os parlamentares quanto com o povo, para ele conseguir ingressar nesses 100 primeiros dias com sucesso, para poder colocar as coisas do jeitinho que ele quer. Agora, por uma grande parcela da população, essa trégua e esses dias, então, de tranquilidade não foram dados. Nesse momento, são registradas 95 detenções. Portanto, antes mesmo até de todos os protocolos hoje da cerimônia de posse, o Serviço Nacional de Parques, que é o órgão que justamente autoriza e regulamenta as manifestações na capital americana, já havia dado autorização para que 30 protestos acontecessem. Os motivos incluem imigração, racismo, violência policial também e, inclusive, a liberação da maconha, que é um assunto bastante polêmico. Todos esses temas levam, então, uma parte da população a protestar nas ruas e agora a ação da polícia está sendo um pouco mais enérgica, dependendo do caso. Eles que revidam com bombas de efeito moral, balas de borracha também. A gente consegue perceber a movimentação dos policiais. Lembrando que, mais uma vez, esses protestos já tinham o conhecimento das autoridades e tudo acontece de uma forma monitorada. Então, as pessoas mostram desde já a insatisfação e a intolerância. Mas é importante a gente ter presente que essas manifestações, que também acontecem no Brasil, também são autorizadas, elas são autorizadas para acontecer pacificamente, sem depredação dos bens privados e nem públicos e sem violência. Quando há violência, tem que a polícia, evidentemente, intervém. Mas as manifestações, seja lá pelo motivo que for, sobretudo num país democrático, são garantidas pela Constituição. É livre a manifestação de vontade. Inclusive o maconhaço, como você mesmo disse, se quer se manifestar a favor, as autoridades até permitem. O que não pode é isso, é o vandalismo, a destruição do patrimônio privado e público e a violência. Aqui também, se a gente quiser pedir uma autorização, a gente consegue para fazer manifestações dos mais variados motivos. Imagina lá numa ocasião como essa. A gente aproveita para chamar a atenção, lembrando que esses protestos acontecem a uma distância muito pequena, onde Trump logo mais então deve percorrer a distância que separa o Capitólio da Casa Branca nesse desfile que vai acontecer na próxima hora, bem possivelmente. São 7 quarteirões que separam esses manifestantes, são pelo menos 30 manifestações espalhadas pela capital Washington neste momento. Nesse ponto, com um pouco mais de truculência, digamos, por parte dos manifestantes, que acabam aí depredando, inclusive, estruturas do patrimônio público, lançam pedras, pedaços também de cimento, concreto, e aí a polícia, claro, revida com uma ação mais enérgica. Com bombas de efeito moral, gás lacrimogênio. E alguns manifestantes aproveitam para cobrir a própria identidade, utilizam também como proteção as bombas de efeito moral que fazem com que o olho arda muito, né, e irrite essa parte das vias respiratórias. A população acaba utilizando panos, lenços e até vestimentas no rosto, impossibilitando a identidade e preservando também um pouco da saúde no meio de toda aquela fumaça. Aos poucos parece que a polícia consegue dispersar e manter um clima um pouquinho mais estável, mas ainda assim os manifestantes seguem por lá, bastante agitados. Lembrando que os temas que levam a população às ruas dizem respeito à imigração, ao racismo, à violência policial e também à liberação da maconha. Inclusive, estava previsto um protesto para acontecer aos 4 minutos e 20 segundos do discurso de Donald Trump. Não sabemos ainda se isso realmente aconteceu. Uma organização acabou distribuindo 4.200 cigarros de maconha para serem acesos, então, em forma de protesto à legislação norte-americana com relação à maconha. São 30 mil
agentes de segurança que estão espalhados em Washington para garantir a segurança da posse do presidente Donald Trump e garantir a segurança também das pessoas que estão acompanhando essa cerimônia. A gente reforça que essas são imagens de Washington, como a Lidiane disse, a 7 quarteirões da região onde está acontecendo todo esse protocolo, essa cerimônia de posse de Donald Trump. Os manifestantes mascarados atiram pedras, atiram pedaços de calçada contra a polícia, que revida com bombas de efeito moral e com balas de borracha. E a população estava bastante apreensiva, porque, veja, os imigrantes, a promessa de Trump na campanha era de, imediatamente após a posse, começar a expulsão de 11 milhões de estrangeiros que estão com a documentação irregular. Então, para ele expulsar em 2 anos, que foi o que ele prometeu, 11 milhões, significa que a partir de amanhã ele começa a expulsar 15 mil pessoas por dia. Né? Então, os estrangeiros que estão com a documentação irregular, e são muitos, já começaram a ficar bastante apreensivos. Bom, a partir do discurso dele de hoje da posse, que essas pessoas provavelmente não ouviram ou não tiveram tempo de refletir, as coisas mudaram, vão mudar muito a partir de amanhã e na prática não se expulsa ninguém de hoje para amanhã dos Estados Unidos, nem sendo presidente dos Estados Unidos. Mas as pessoas estavam bastante apreensivas, o que justifica uma movimentação como essa que estamos vendo aí nas imagens. Mas não serão expulsas amanhã, nem depois da manhã, nem segunda-feira. Mas os imigrantes, sobretudo, os que não estão com a documentação em dia, estão bastante apreensivos, né? Só um destaque maior aí para o esquema de segurança montado para esses dias de comemorações da posse de Donald Trump. Muitos agentes, então, colocados aí à disposição desses dias de comemorações, inclusive incluem agentes do Serviço Secreto, da Guarda Nacional, do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, e também da Polícia Regional. Há agentes, então, colocados estrategicamente nos telhados de todos os edifícios próximos aos locais onde Donald Trump vai passar nesse desfile na próxima hora. São franco-atiradores e o FBI também conta com detectores de radiação, de químicos e agentes biológicos. As autoridades seguem protegidas por vidro à prova de balas. Olha só, mais uma nuvem de fumaça provocada aí por uma bomba de efeito moral lançada pelos policiais. Os policiais que seguem num cordão com seus escudos e mais vandalismo. Olha, uma calçada é destruída nesse momento. As pedras que compõem a calçada são atiradas contra o asfalto para que se quebrem em pedaços menores e sirvam, então, de armas para que esses manifestantes ataquem quem? Agora, ataquem a polícia, né? Isso é prática de crime, né? Depredação do patrimônio público. Ali é prisão na hora, em flagrante. Se todos os manifestantes ali lutam por uma mesma causa, qual é a necessidade de ter armas, então? É para atacar quem? Atacar a polícia, que na verdade só tem o papel de controlar para que essa manifestação siga de forma pacífica e segura. E não adentre ao perímetro onde está acontecendo a cerimônia de posse. A gente já informou aqui que a região onde está acontecendo, a região do Capitólio, está sendo fortemente monitorada. Inclusive, as pessoas que foram acompanhar de forma pacífica a posse de Donald Trump passaram por uma revista rigorosa com detectores de metais e essas pessoas, então, tiveram muita dificuldade para chegar até ali ao Capitólio. E esses manifestantes que tentam, então, avançar pelas ruas de Washington, e a polícia barra o progresso deles, e aí acontece esse confronto com eles praticando vandalismo e confrontando a polícia, e a polícia revidando com balas de borracha e bombas de efeito moral. Mais um artifício é colocado em prática agora, que é aquele esguicho de água, aquele esguicho mais forte, porque a polícia fica numa situação bastante difícil, enquanto alguns manifestantes se colocam ali ajoelhados, numa posição de rendição, fazendo com que o bloqueio policial não avance. Olha só, essa cena, eles sentam ali no chão, levantam os braços, numa posição de rendição. Isso inibe o avanço da polícia, porque eles estão ali, de certa forma, bloqueando também o caminho. Por outro lado, mais atrás, vem aquela leva de manifestantes exaltados, vândalos realmente, que
atiram pedras, aproveitam para destruir o patrimônio, as calçadas ali da capital norte-americana e atirar contra os policiais. Mas vejam como os policiais são preparados de forma tal a não serem tão agressivos, né? Porque eles vêm de lá, eles vêm vindo contendo. Mas veja, eles não fazem prisão, não entrou nenhum tanque de guerra, nenhum carro policial, quer dizer, eles vêm contendo, né? Eles vêm caminhando protegidos, mas eles não tiraram nenhuma arma, não dispararam nenhum tiro, nem bala de borracha, nem nada. Eles vêm vindo numa contenção. O que a gente percebe é que eles estão defendendo uma posição, eles defendendo a entrada dessa rua onde esse pelotão está parado. Provavelmente é o perímetro calculado aí para segurança, caso essa manifestação... Mas não houve prisão, não houve colocação de pessoas no camburão, não houve nada. Nesse ponto a gente não observou nenhuma detenção, mas nesse momento já o registro em outras manifestações que acontecem também por Washington de 95 detenções. Olha só, esse manifestante ali em cima de uma árvore procurando um outro ponto mais estratégico para atacar a polícia. Então são atitudes que fazem com que o próprio movimento, independente da causa que eles defendem, perca realmente a legitimidade. A partir do momento que as pessoas partem para o vandalismo, o movimento perde a credibilidade, perde realmente a razão que fez com que esses manifestantes se reunissem na defesa da causa. Provavelmente, então, é o perímetro de segurança onde os agentes estão. Aquele é o limite para que, ainda que nas próximas horas essa manifestação siga, nada atrapalhe, então, a programação do presidente Donald Trump, que deve fazer um desfile cumprindo um percurso de 2,5 km, que é o perímetro que afasta o Capitólio, de onde ele está, o prédio do Congresso, até a Casa Branca. Que é, na verdade, um cortejo, né? Que eles poderão sair do carro. Eles poderão, né? Não faz parte do protocolo. Barack Obama quebrou o protocolo. Será que Donald Trump também vai quebrar o protocolo? Depende muito do quanto eles ficam emocionados pelo clamor das pessoas que estão em volta. Então, ele é um homem bem acalorado, assim, um homem bem passional. É provável que sim. Olha só, e agora sim a tropa de choque avança. Eles estavam ali parados, enfileirados, e agora a ordem é realmente dispersar e colocar esses manifestantes num perímetro ainda mais longe. Eles abrem realmente uma frente, é como se fosse um cruzamento ali, e de todos os lados os cordões seguem nas direções opostas para que esses manifestantes sejam aos poucos ali dispersados. A gente percebe uma diferença muito grande entre esse tipo de ação nos Estados Unidos e o que acontece normalmente aqui em São Paulo quando há esse confronto entre os manifestantes e a polícia militar. No caso, que a gente observa aí nos Estados Unidos, os policiais vão empurrando, mas a gente ainda não viu o uso, apesar deles estarem segurando cacetetes, a gente não viu eles usarem isso nos manifestantes. Muito contrário do que acontece aqui no Brasil. É uma contenção e não uma repreensão, né? A polícia dos Estados Unidos, que na verdade está no alvo também da população, com relação à questão do racismo. Então, ela é muito questionada justamente pelas abordagens aos negros, algumas abordagens que foram feitas de forma muito violenta, outras fatais, e por isso, então, algumas pessoas se revoltam contra a ação da polícia nas ruas, algo que hoje eles até devem ter recebido, claro, um reforço maior, uma orientação ainda mais severa, porque eles sabem que essas câmeras que nós acompanhamos nesse momento estão transmitindo essas imagens para o mundo. Então, eles hoje estão no alvo da curiosidade, da atenção de todo o planeta, justamente porque se trata do dia da posse de Donald Trump. Mas um momento parece que de controle até então da polícia, nenhuma outra ação mais truculenta percebida. Agora houve uma certa dispersão do ponto onde eles estavam, mas ainda a gente reforça que a distância que separa essas manifestações do local onde Donald Trump está nesse momento é realmente bastante pequena. São 7 quarteirões.
E eles precisam conter esses manifestantes, pelo menos fazer com que eles permaneçam ali naquela região, não avancem para mais próximo da Avenida Pensilvânia, que é a avenida onde vai concentrar realmente as atenções e um esquema de segurança maior. Esse esquema de segurança já fez com que os cofres públicos desembolsassem aproximadamente 100 milhões de dólares. Ao todo, essa cerimônia e os dias de festejo custaram aos cofres públicos aproximadamente 300 milhões de dólares entre contratações de artistas, organização dos cerimoniais e também todo o dinheiro investido na segurança, que é um ponto, inclusive, que preocupou bastante as autoridades. Ônibus são utilizados nesse esquema de segurança, caminhões de cimento também, justamente para que episódios como o que nós acompanhamos o ano passado em Nice e também na Bélgica, onde um caminhão desgovernado e um ônibus também atropelou pedestres numa via proibida, não aconteça novamente. A gente aproveita para lembrar aqui que durante essa cobertura especial, desde ontem, nós colocamos a enquete para que você respondesse e participasse se a vitória de Donald Trump, então, se você acredita que essa vitória seja positiva para nós brasileiros. Pedimos a sua opinião, a sua participação pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp também. E agora chegou o momento de conhecermos o resultado oficial dessa enquete em torno da posse de Donald Trump. Você acha, então, que essa vitória de Donald Trump é positiva para nós, brasileiros? Placar oficial dessa enquete nesse momento na sua tela. 43% dos nossos internautas acham que sim, enquanto 57% acreditam que não. A gente agradece aqui a todas as participações nesses 2 dias de cobertura especial. A gente aproveita para agradecer também a presença dos nossos entrevistados, a Maristela Basso, que é advogada especialista em Direito Internacional, e também o Nicola Tingas, economista-chefe da ACREF, eles que nos acompanharam aqui nessa posse histórica de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E esta edição especial do Link Record News fica por aqui, mas eu volto às 6 da tarde com o desfile de posse. E a gente continua com a cobertura especial de posse de Donald Trump e as manifestações pelas ruas de Washington, logo depois do intervalo no Hora News, com a apresentação da Marcela Raal. Record News, informação para você crescer. Obrigada pela companhia.